Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de iniciar este programa, o padre teria um pequeno recado a enviar a todos. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida, aqui no nosso Páginas Difíceis da Bíblia. A Igreja viveu recentemente o Sínodo da Juventude, cujo tema fora fé, juventude e discernimento vocacional. Aí o Santo Padre, juntamente com uma equipe de peritos em teologia, buscou aprofundar mais sobre o mistério da vocação. Aqui, tanto o Padre Fernando quanto eu, ele na Arquidiocese de São Paulo, com os diáconos permanentes, eu na Diocese de Santo Amaro, trabalhamos sob algum aspecto com a pastoral das vocações. Então, se você se sente chamado, impulsionado a se conhecer mais e melhor vocacionalmente, independente da sua cidade, procure o centro vocacional da sua diocese. Caso você seja da Arquidiocese de São Paulo, pode procurar também o setor vocacional e dos meandros da Diocese de Santo Amaro. Aqui fica o nosso convite. Faça essa experiência, é sempre bom. Bom, muito bem. E agora vamos falar sobre o capítulo 15. A bomba vai explodir. Com essa viagem missionária e com essa massa de conversões, não podia deixar de se levantar um problemão. O primeiro grande problema da igreja, a questão dos que entravam para o cristianismo sem passarem pelo judaísmo. Todas essas conversões de que falamos na primeira viagem missionária de Paulo, assim chamada, levantaram a poeira. Eles, os pagãos, se sentiam plenamente acolhidos na comunidade, na igreja, e sentiam em si quase que sensivelmente a mão de Deus, através da alegria incontida e dos carismas que lhes outorgavam. Porém, havia, e não se esqueça, a ala tradicionalista, que também tinha aderido ao cristianismo, mas Cristo à sombra de Moisés. Cristo junto com Moisés. Cristo, um complemento de Moisés. Se Jesus tivesse resolvido esse problema em vida, não haveria tanto trabalho e tanta discussão. Mas Jesus não resolveu aqui em vida a questão dos circuncisos e dos incircuncisos. Um ou outro caso poderiam até aceitar como exceção, mas agora toda essa enchente de pagãos, membros de uma igreja, sem serem judeus, e com grande alegria, porque os tementes a Deus admiravam a religião judaica. Só que o estilo de vida judaico não os atraía. Não os atraía. E então ficavam a meias. Isto é, repudiamos a idolatria, cremos no Deus de Israel, aceitamos os mandamentos de Moisés e vamos às sinagogas aos sábados. Mas mais do que isso, não. Porque seria difícil para eles, quase que uma traição às próprias origens,
ao próprio passado. A própria Torá, por exemplo. Não. E estes não eram circuncidados, no caso dos tementes. Não eram circuncidados. Mas agora, vem um apóstolo e diz que eles são de pleno direito, aceitos por Deus sem circuncisão. Aí está o choque. Aí está o choque. Aí está o problema levantado. E levantado de maneira assustadora. Bem, para receberem a resposta e compreender a resposta, é preciso que compreendam o problema também. O nosso telespectador o terá entendido? Creio que sim, né? Por um lado, aqueles tradicionais que assistiam novas conversões. E os textos os chamam judaizantes. A esses tradicionais. A esses judeus que eram fidelíssimos à lei de Moisés, além de aceitarem Jesus Cristo. Mas aceitaram Jesus Cristo com uma condição. Jesus sim, mas Jesus colado com a Torá. Não ele sem a Torá. Não tenha dúvida. Por outro lado, esses não seriam os tementes? Não, os tementes vinham do paganismo. Os tementes vinham do paganismo. Esses se convertiam, sem conversão. Esses criaram o problema. Os tementes que criaram o problema. Porque e não os pagãos que se convertiam também. Então aí a gente põe do outro lado da balança. De um lado nós temos, então, os judaizantes. Do outro lado nós temos os tementes, os gentios, os pagãos. Todos aqueles que foram acolhidos no cristianismo sem serem circuncidados. É um peso, é um problema existencial, né? Colocando-se aqui na história. Com o mesmo nível de privilégios e deveres. Não cristãos de segunda categoria. O que não tinham no judaísmo, passaram a ter no cristianismo. Pode ser que seja nada a ver o que eu vou falar, mas me lembra a parábola que o patrão convoca um cedo e o outro na última hora do dia e a ambos dá o mesmo valor, a mesma moeda. Agora, como resolver esta situação? Em Antioquia começou o problema, porque lá começaram as conversões, em massa, não em Jerusalém. Mas o problema devia ser levado às maiores autoridades que estavam em Jerusalém. E aí nós temos uma segunda viagem de Paulo a Jerusalém. Lucas fala de uma outra viagem, um certo tempo de carestia, durante o império me foge o nome, de Cláudio. Mas Paulo não fala desta ida média aqui entre a primeira e esta a Jerusalém de novo. Agora vão a Jerusalém e querem resolver a questão com as autoridades e os 12 ou aqueles dos 12 que estavam em Jerusalém. E resolver de uma vez por todas, porque não era possível seguir assim, de maneira dividida e depois com pouca simpatia de um lado para o outro. Está claro? Sim. O problema está posto. Agora, a solução. Lucas é muito cordato. Certamente houve discussões acesas. É nessa ocasião que se fala do sínodo, acaloradas, do grande primeiro sínodo. Chamamos reunião, sínodo é uma palavra que vem mais tarde. Né? Lucas dá a entender que todos, no final, chegaram tranquilamente ao mesmo acordo. Você leia um pedacinho aí do capítulo 15. Mas não tudo. Que é a controvérsia em Jerusalém. Versículo 5 do capítulo 15. Então,
Alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse, e aí no versículo 7, irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. E agora temos que fazer um intervalo para continuar. Muito bem, estamos de volta. Quer continuar? No versículo 13, ainda do capítulo 15. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo, irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos... Tiago era um dos que balançavam mais para a direita. Era mais tradicionalista? Era. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início a escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao seu nome. Diz Vejam, o Senhor, Tiago com o cordato, é Lucas. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Agora vem as famosas cláusulas de Tiago. O que deve ser imposto? Mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos. Primeiro, os idolotites. Das uniões ilegítimas. Segundo, das carnes sufocadas. Terceiro, e do sangue. Quarto, com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e com Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, estabelecer alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos, Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas
pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias. Quais são as coisas necessárias? Abster-se da contaminação dos ídolos, das uniões ilegítimas, Segundo, das carnes sufocadas e sangue contaminados. só isto. Agora, a carta foi levada a Antioquia e foi lida lá com grande alegria. Não é assim que termina Isso. o capítulo? Isso. Só que tem um probleminha. Paulo não menciona essas cláusulas nas suas cartas. A única coisa aí que Paulo estava ou estaria disposto a aceitar, e certamente aceitou, é a questão dos idolotites, das carnes imoladas aos ídolos. A única coisa que ele podia aceitar. E também a porneia, isto é, o abuso nas relações sexuais. Quanto ao resto, ao sangue e carnes sufocadas, Paulo não faz a mínima menção. Nem na última carta que escreveu, que é a carta aos Romanos. Isto é um problema. Paulo conheceu essas cláusulas. Paulo aceitou num primeiro momento. Segundo o texto, sim. Mas o texto foi preparado por mãos lucanas, né? Pois é, não. Mas Lucas aqui não está inventando. Sim. Está dizendo o que foi o que ele recebeu. O que foi então, digamos, aconselhado ou ordenado. Paulo, porém, não faz menção nem desta carta, nem da autoridade de Jerusalém, nem de Tiago, e não obriga ninguém a fazer nada, a não ser abster-se pastoralmente dos idolotites. Se não fizerem pergunta nenhuma, pode comer à vontade, porque o ídolo não é nada, e carne molada ao nada não é nada também, a não ser carne. Agora, e as uniões sexuais ilegítimas, a porneia. Será que certamente Paulo não deva ter citado isso? Certamente não é porque para ele não tivesse tanta relevância, não pode ser? Pode, mas aí estaria agindo um tanto contrariamente ao que diz o texto, que todos estavam de acordo. E o texto agradou a todas as partes. Paulo chegou ao limite de, digamos, uma palavra moderna, secularizar a comida, secularizar a alimentação. O reino de Deus, escreve na carta aos Romanos, não é questão nem de comida e nem de bebida, é paz no Espírito Santo. E graças a isto, nós estamos livres de comer o que quisermos. Pode uma comida ser questão de higiene, de fazer bem ou de fazer mal, mas que afaste de Deus ou aproxime de Deus, de jeito nenhum. Só as virtudes teologais, a fé, as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo. Só. E com isto, e aumentado depois, porque depois desse acordo houve um choque tremendo entre Pedro e Paulo em Antioquia, isso está na carta aos Gálatas, Paulo começou a agir, a trabalhar por conta própria. Arrumou uma esquadra missionária, com Timóteo em primeiro lugar, e começou a percorrer quer o Oriente, quer, sobretudo, o Ocidente.
sem fazer nenhuma objeção, a não ser o que eu acabei de dizer. Agora, trazendo esse texto um pouco, né, de modo sistemático, a igreja, sobretudo a igreja católica, né, no âmbito do seu alcance pastoral, ela usa esse caminho aqui, né? Quando, por exemplo, há um problema pastoral numa diocese, a Santa Sé envia um mandatário, um emissário, um delegado apostólico. Bom, mas isso é um problema local, não é? Não, um problema geral. Sim, claro, num problema local, né? Por ver em cada diocese uma igreja autêntica de Cristo. Mas se o Senhor nos diz que Paulo, muito provavelmente, não esteve de acordo, isso, historicamente, enfraquece a narrativa, né? Historicamente, a narrativa Historicamente se enfraquecida. vê que as coisas não eram tão claras, tão bonitas e tão cordatas como a primeira leitura sugere. Houve choques, houve debates e houve linhas que prosseguiram e outras que se enfraqueceram e acabaram por desaparecer. Todas as grandes igrejas cristãs seguem a doutrina paulina. Hoje, todas as igrejas cristãs seguem o cristianismo na linha paulina. Não existe uma igreja mais que siga um cristianismo na linha de Tiago, por exemplo. Estou me referindo às grandes igrejas. Certo? Muito bem. Bom, está claro e explicado este capítulo aqui? Sem dúvidas. E com isso nós chegamos E praticamente ao fim do nosso... ainda alguns capítulos até a fundação da igreja de Corinto, no capítulo 18, são interessantes, mas a partir daqui Pedro desaparece de cena. Não sabemos mais o que foi feito de Pedro. Agora, uma pergunta Uma tradição digna de respeito diz que ele foi a Roma e lá foi martirizado durante a perseguição de Nero. Mas, de seguro... Nesse momento aqui da narrativa, o bispo de Jerusalém era Tiago. Era Tiago. E Pedro? Bispo, não. Não digo bispo. Não, é o colégio de anciãos. Olhando o texto com a linguagem sistemática. Um colégio de anciãos presidido por Tiago. Quem presidia era Tiago e Pedro. O que fazia da vida? Foi para um outro lugar, não se sabe mais. Nada se sabe de Pedro. A não ser o que eu acabei de dizer, que uma tradição digna de respeito afirma que morreu mártir em Roma. Tradição digna de respeito extra-bíblica, não é isso? Claro, porque na Bíblia não diz nada. Muito bem. Padre, nosso programa chegou ao fim. Como sempre, existe a hora de parar, não é? É verdade. Existe a hora de encerrar. Muito bem, muito obrigado. E estamos sempre aqui às ordens para o que todos desejarem. Uma boa semana a todos. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.